E amanhã, segunda-feira, o INSS começa a devolver os descontos indevidos para os aposentados e pensionistas. Mas a pergunta que fica é se a CPMI do INSS vai ou não realmente acontecer. E enquanto isso, nessa semana também tivemos a proposta para acabar com a reeleição do Poder Executivo, algo que deve continuar tramitando no Congresso. Sobre esses temas, a gente conversa agora com a deputada federal do Novo de São Paulo, Adriana Ventura, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Adriana, bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia Roberto, bom dia Elisângela, é um prazer falar com a PAN agora cedo, principalmente num tema que causa tanta indignação para todos os brasileiros, né? A questão do INSS. Qual é o peso que teria uma CPI para a investigação do caso, à medida em que a gente já tem também uma outra investigação ocorrendo, claro, na esfera judicial, deputada? Olha, uma CPI ou uma CPMI, porque nós temos, na verdade, possibilidade, né? Existe uma CPMI protocolada pela senadora Damares e também pela deputada Coronel Fernanda, né, que seria uma mista, e nós temos uma CPI que foi do senador Girão. O objetivo é o mesmo. Qual que é a grande importância da gente fazer uma CPI? Para que o caso, pelo menos, não seja abafado, venha à tona, que possa ser explorado. A gente sabe que é muito frustrante as últimas CPIs que aconteceram, trouxeram questões relevantes, porque a gente ouve testemunhas, as pessoas são confrontadas, a gente tira sujeira debaixo do tapete. No final dá até uma frustração, porque muitas delas acabam em pizza, como falam. Mas mesmo que os bandidos não mofem atrás das grades, mesmo que isso não aconteça, o fato de você expor é muito interessante. E a gente sabe que tem muito para ser exposto, porque a roubalheira e essa quadrilha, seja no governo, no INSS, nos sindicatos, nas associações, precisa estar à tona. E a Casa do Povo é o lugar certo para fazer isso. CPI é um instrumento legítimo do Poder Legislativo, que é a Casa do Povo, para fazer isso. Será possível devolver toda essa quantia? Pois é, aí assim, eu fico, isso é uma coisa que me dá uma indignação interna tão grande, porque será possível? A pergunta é, a gente tem que devolver, né? Agora, a questão é que quem está pagando a conta, o povo, a população está pagando a conta da roubalheira dos outros. Eu não sei objetivamente todas essas associações e sindicatos que receberam bilhões, milionárias, que eles têm nome, sobrenome, endereço. Eu queria saber onde estão todas as operações e cadê essa cambada para ir para trás das grades? Porque para prender inocente no meio da rua é fácil. Agora, para pegar os amigos do rei, bem complicado. Então, eu fico me perguntando aqui, essa devolução tem que acontecer porque os aposentados precisam ser protegidos. A gente precisa proteger e trazer segurança para essas vítimas que são inocentes, mas a população inteira brasileira está pagando por uma fraude bilionária, por uma corrupção que corre solta e que o governo federal, este governo Lula, fez vista grossa o tempo todo. Foi omisso. Em 23 e 24 foram bilhões e bilhões descontados, muito mais do que algumas centenas de milhões, porque isso vem desde 2016. Então a gente vê a evolução, né? 400 milhões, 500, 600, 700. No governo dele já dobrou para 1,3 bi e no ano seguinte para 2,6 bi. Então quer dizer, os aposentados precisam ser prejudicados, mas a gente precisa responsabilizar os criminosos, porque não tem outra palavra, criminoso, bandido, quadrilha, que fez tudo isso. E estão fazendo um monte de... a gente vê um monte de cortina de fumaça, um monte de assunto, mas esse assunto não pode ser abafado. E para não ser abafado, essa CPI ou CPMI ou o que for, precisa ser instalada com urgência. Dura, difícil, né? A gente vê uma incompetência vindo governos após governos, né, deputada? O Gesualdo Almeida e o José Maria Trindade estão conosco também. Gesualdo, a sua pergunta. Deputado, muito bom dia. Parabéns pela iniciativa. Isso tem que ser investigado mesmo. Mas a minha pergunta é, até esse momento, a movimentação é da oposição. E a oposição montará essa CPI que precisa ter objeto certo, determinado e delimitado. A oposição terá a mesma ênfase em investigar os governos anteriores também, onde igualmente existiam esses indícios de fraude?
Oi, bom dia, Gisualdo. Olha, com toda certeza o que você falou é perfeito, porque isso foi uma evolução, né? Eu mesma disse que isso vem desde 2016. A gente ouve muito que é de 2019, mas na verdade, no levantamento, a gente vê essa evolução 2016, 2017. Isso foi crescendo. Crescendo. O dado que tem é que teve em 20, teve em 21, em 22 tinha 700 milhões, então a quadrilha está solta faz tempo. A gente não está falando do governo A, do governo B. Agora, o que a gente pode afirmar com certeza é que em 23 virou uma chavinha e dobrou. Uma coisa que era uma coisa que ia escalonando, dobrou, foi de 700 para 1,3 bilhões e depois foi para 2,6 bi no ano seguinte. Eu não sei o que seria 25, né? Talvez 5 bi, a gente não sabe. A oposição, com certeza, quer que isso seja investigado. E não faz sentido, na minha visão, não ver a causa disso, a origem disso desde o princípio, né? Ainda que a gente saiba que a omissão realmente aconteceu neste governo, porque no governo anterior, eu estava nessa legislatura, foram aprovadas medidas, né, para a questão de desconto, a questão de tanto assim que estava mais tímido. Agora abriu a porteira da alegria em 23, 24 e foi nesse governo, tanto assim que veio à tona. Tem uma perguntinha agora do Zé Maria Trindade. Salve, deputada. Deputada, me impressiona que são 41 entidades nessas fajutas aí de associações e sindicatos. Quer dizer, poderiam ser investigadas em um mês por um fiscal. Então, a gente vê que um ministério enorme, com uma folha de pagamento grande demais, sem atendimento público, eu não sei o que esse pessoal está fazendo lá. Poderia ser substituído por uma inteligência artificial que pegaria o dinheiro do Tesouro e transferiria para os aposentados e pronto. Mas a minha pergunta é sobre exatamente o futuro. Eu sei que o Novo tem um projeto nesse sentido de proibir qualquer tipo de desconto nas aposentadorias e pensões. Com certeza. Bom dia, José Maria, um prazer falar com você. Olha, nós protocolamos vários projetos, inclusive os projetos aprovados, tinha muito projeto de muito deputado, o Novo tinha 3 projetos, tanto para proibir desconto de INSS, como garantir governança, coisa que não tem, né? Como também para assustar portarias, decretos, e além dos vários requerimentos e representação ao TCU. Né? Então a gente fez também requerimento para a MJ, tudo. Agora a questão objetiva, que eu faço questão de pontuar aqui, Zé Maria, que você falou uma coisa interessante. Tem tanta gente, a população não é atendida e também não olham o que estão fazendo. E essa questão a gente precisa realmente aprofundar, porque o que está acontecendo no nosso país é que tudo é raso, né? E o que mais incomoda aqui é a questão da impunidade. Você falou bem. Né, dezenas de associações, sindicatos, e aí? Cadê o povinho atrás das grades? Porque, né, cadê aquele arrastão que tem que fazer com bandido criminoso? Essa impunidade é uma coisa que assusta. Essa impunidade, essa inércia do governo de querer fazer isso, agora o que quer fazer? Se fizer CPI, o que ele quer garantir? Que o presidente e o relator, né, sejam ali da base dele para garantir a pizza final. E isso que a população não pode fazer, porque o que aconteceu é um escárnio. Então, isso precisa acontecer da maneira mais célere possível, coisa que já não está acontecendo, né, porque a população está esperando e os aposentados estão desesperados. Oi? Alô? Entendemos. Deputada federal do Novo de São Paulo, Adriana Ventura, muito obrigado aqui pela entrevista ao Jornal da Manhã. Seguiremos acompanhando esse tema nesta semana. Até a próxima. Obrigada a todos vocês pela... Obrigada. Bom dia.